Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam, e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica, para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Fiéis, Faithfully Yours, 2022. A câmera desliza lentamente pelo espaço, primeiro captando a casa à beira-mar em Ostende. Paredes claras feridas pela umidade, móveis antigos herdados de outra vida. Janelas amplas por onde entra uma luz fria, quase clínica, que não aquece nada. Sombras longas se estendem pelo chão, enquanto o som distante do mar insiste como um sussurro incômodo. Depois, aproxima-se de Bodil, imóvel por um instante, observando o próprio reflexo no vidro, enquanto ajeita o celular descartável sobre a mesa, como quem organiza uma mentira antes de respirar fundo. Ela divide tempo entre tribunais silenciosos e um casamento marcado por vigilância e controle. Ao lado dela, Isabel se move com leveza ensaiada, riso fácil, gestos provocadores, escondendo fissuras sob vestidos bem escolhidos. Juntas, combinam um fim de semana fora, longe dos olhares habituais, trocam aparelhos, inventam mensagens, constroem álibis como quem ergue um altar precário. O acordo é simples: nenhuma pergunta, nenhuma culpa, apenas o pacto silencioso da cumplicidade. Na primeira noite, Isabel desaparece na pulsação de um clube noturno. Luzes vermelhas e corpos em choque constante. Bodil segue outro trajeto, senta-se entre estranhos, escuta palavras que não a tocam, até ser vista por Michael, cujo olhar demora mais do que deveria. O encontro acontece sem delicadeza, atravessado por urgência e vazio. Quando retorna à casa, o ar está diferente, o silêncio pesa, há sangue espalhado pelo chão, marcas nas paredes, objetos quebrados. Isabel não está mais ali. O tempo se contrai. Anne Van Parcel surge com passos contidos, perguntas diretas, olhos atentos às contradições. Mensagens enviadas, fotos falsas, horários inventados começam a se fechar como uma armadilha. Milan, o marido que observa mais do que toca, passa a ser um nome sussurrado com desconfiança. Michael também se torna presença incômoda. Cada gesto anterior retorna como ameaça. À medida que a investigação avança, Bodil percebe que nada esteve realmente oculto. Alguém observava, alguém antecipava. O controle que ela acreditava reconhecer passa a revelar outra face, mais escura, mais precisa. Quando a verdade começa a emergir, já não há espaço para recuo. O sangue não era apenas vestígio de violência, mas parte de um desenho maior. No fim, descobre-se que a ausência era encenação. Isabel não morreu. Escapou. O caos foi fabricado com método, a morte simulada como passagem. Enquanto a engrenagem se fecha sobre quem acreditava dominar, um avião corta o céu. Dentro dele, Isabel e Yara seguem em silêncio, deixando para trás casas vazias, pactos quebrados e nomes que já não as definem. Bodil permanece onde sempre esteve, respirando fundo, consciente de que algumas prisões não se rompem com fuga, mas com aceitação amarga. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A manhã se insinuava pela casa de praia com uma luz pálida, quase inocente. O vento movia lentamente as cortinas e o som do mar chegava abafado, como se viesse de outro tempo. Bodil caminhava descalça pelo chão frio, segurando uma xícara que já não exalava vapor. Isabel, sentada à mesa, observava a tela do celular com um sorriso breve demais para ser verdadeiro.
enquanto Yara cruzava o espaço em silêncio, deixando a impressão de que escutava algo que as outras ainda não ouviam. Mais tarde, no exterior, carros passavam sem notar aquela casa suspensa entre chegada e fuga. Isabel ajustava o casaco diante do espelho do corredor, Bodil conferia horários, mensagens, pequenas provas de uma normalidade fabricada. Tudo parecia sob controle, e ainda assim, o ar carregava uma tensão discreta, como se o espaço já soubesse o que estava por vir. Mal desconfiava Bodil que aquele acordo silencioso já continha a semente da ruptura irreversível. Bodil agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. As ruas se tornavam corredores, os rostos perdiam contorno e cada decisão tomada em nome da proteção começava a exigir um preço mais alto. A casa retornava à mente como um organismo ferido, o sangue como escrita, o silêncio como acusação. Isabel surgia e desaparecia em lembranças fragmentadas, enquanto Yara deixava pistas sutis de um movimento paralelo, oculto. Bodil não imaginava que aquele gesto inicial, tão pequeno quanto uma troca de celulares, abriria um caminho sem retorno, onde proteger significaria permanecer e sobreviver significaria aceitar a própria prisão. Bodil estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral. Anne aproximava-se com perguntas que já não buscavam respostas simples. Milan surgia como reflexo distorcido de um desejo de controle. Isabel, ausente e presente ao mesmo tempo, tornava-se força ativa no desmoronamento das certezas. Quando o céu se abre para o avião que parte, nada retorna ao lugar original. A fuga se concretiza, a permanência se cristaliza e a escolha final se impõe sem promessa de redenção. O que permanece de alguém quando sobreviver exige trair tudo aquilo que um dia chamou de lealdade? Os espaços falam antes das palavras. A casa à beira-mar, isolada e exposta ao vento constante, não se oferece como refúgio, mas como superfície psíquica. As paredes claras manchadas pela umidade, os corredores estreitos e a luz fria que invade sem aquecer revelam um mundo onde nada protege. O som repetitivo do mar insiste como um chamado antigo, quase hipnótico, enquanto a trilha sonora rarefeita amplia a sensação de vigilância. Esses lugares não acolhem, observam. Funcionam como extensões do inconsciente, onde aquilo que foi reprimido começa a se manifestar sem pedir permissão. O que se desenrola ali ultrapassa histórias individuais. Pactos silenciosos, duplas vidas, alianças construídas como abrigo diante do controle e da vigilância, repetem padrões que atravessam séculos. O inconsciente coletivo se manifesta na crença arcaica de que a mentira pode proteger e de que a fuga representa a libertação. Essas formas retornam porque nunca foram resolvidas, apenas mudam de cenário, revelando que a modernidade não eliminou os conflitos primordiais, apenas os revestiu de sofisticação e silêncio. Em Bodil, a sombra não explode, ela se acomoda. Surge na obediência racionalizada, na aceitação gradual do inaceitável, na crença de que suportar é sinônimo de maturidade. Ao tentar preservar a ordem externa, Bodil empurra conteúdos reprimidos para um território ativo, onde passam a governar decisões e afetos. O controle exercido sobre ela é introjetado, transformando-se em rigidez interna e vigilância constante. O efeito não é integração, mas estagnação. Ao negar a própria escuridão, ela se fixa dentro dela. Essa trajetória encontra eco direto no mito de Hecate, guardiã das encruzilhadas e das passagens noturnas. Assim como a deusa que observa 3 caminhos sem indicar qual conduz à salvação, Bodil permanece suspensa no ponto onde avançar, recuar ou permanecer carregam o mesmo peso simbólico. Hecate não guia, ela revela. Sua presença arquetípica indica que o verdadeiro terror não está na escolha errada, mas na lucidez que acompanha toda a escolha feita no escuro. Não há inocência após a encruzilhada, apenas responsabilidade.
Outro arquétipo se ativa com força em Isabel, assumindo a função do trapaceiro, não como figura leve ou lúdica, mas como agente de ruptura. Isabel distorce regras, subverte pactos e utiliza a mentira como ferramenta de transição. Sua fuga é menos moral do que psíquica. Ao enganar, ela rompe o circuito de controle que a aprisionava. O impacto, porém, é ambíguo. Ao atravessar o limiar, ela se liberta, mas desloca o peso da consequência para Bodil, que não atravessa a mesma passagem. As imagens iniciais retornam transfiguradas. A casa à beira-mar já não existe como espaço físico, mas como memória contaminada. O som do mar deixa de ser promessa de descanso e se converte em repetição obsessiva. O avião que corta o céu ecoa o vento que antes movia as cortinas, agora transformado em afastamento definitivo. Nada se resolve, tudo se fixa. O que parecia passagem revela-se permanência, instaurando uma sensação distópica de continuidade vazia. O que acontece com a alma quando sobreviver exige permanecer exatamente onde ela começou a se perder? Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu Como a Psicologia Analítica Interpretaria Fiéis, Faithfully Yours, 2022.